Oi, bem-vindo a mais um Audiobook Chocolate. Eu sou a Rayane Canin e o livro de hoje é Onde está a Daisy Mason, da Kara Hunter. Aqui vai uma breve descrição da capa do livro. É uma foto desfocada e na lateral esquerda dá pra ver uma garotinha segurando uma velhinha. O fundo é um tom de vermelho escuro e tem a frase: Alguém levou Daisy, alguém que você conhece. Um caso do detetive Adam Foley. E na parte inferior do livro, mais de 500 mil exemplares vendidos em todo o mundo. Já quero deixar um abraço para o Gabriel Duarte Procópio, ouvinte apoiador do Audiobook Chocolate. E aí, ansiosos? Então pega o seu chocolatinho e vamos começar! Ontem à noite, Daisy Mason, uma garotinha de 8 anos de idade, desapareceu de uma festa de família. Ninguém naquela discreta e silenciosa rua residencial viu nada. Ao menos é o que estão dizendo. Mas como é possível uma criança desaparecer sem deixar rastros? O detetive Adam Foley precisa manter a mente aberta e desconfiar de cada ação suspeita. No entanto, ele sabe que em cada 10 casos como este, 9 revelam que o culpado é alguém que a vítima conhece. Isso significa que alguém está mentindo e que para Daisy o tempo está se esgotando. Prólogo. Está escurecendo e a garotinha está com frio. Tinha sido um dia muito divertido. As luzes, as fantasias e os fogos de artifício que pareciam uma chuva de estrelas. Foi mágico, como em um conto de fadas, mas agora tudo foi arruinado. Tudo deu errado. Ela olha para o céu por entre as folhas das árvores e os galhos parecem estar se fechando sobre sua cabeça. Mas não é como em Branca de Neve, nem em A Bela Adormecida. Não há príncipe. Ninguém virá ao seu resgate em um lindo cavalo branco. Há apenas o céu escuro e monstros nas sombras. Ela ouve barulhos na vegetação rasteira, o farfalhar de pequenos animais e de alguém se aproximando num ritmo constante, passo a passo. Ela esfrega as bochechas, ainda molhadas de lágrimas, e deseja com todas as forças ser como a princesa em Valente. Ela não teria medo de estar sozinha na floresta. Mas Daisy tem. Daisy, na verdade, tem muito medo. Daisy, diz uma voz. Cadê você? Mais passos, agora mais próximos, e a voz está irritada. Você não pode se esconder de mim. Eu vou te encontrar. Você sabe disso, não sabe, Daisy? Eu vou te encontrar. Vou dizer isso agora, antes de começarmos. Você não vai gostar, mas confie em mim. Já fiz isso mais vezes do que gostaria de lembrar. Em um caso como este, envolvendo uma criança, 9 em cada 10 vezes o criminoso é alguém próximo. Um familiar, um amigo, um vizinho. Não se esqueça disso. Por mais abalados que aparentam estar, por mais improvável que pareça, eles sabem quem é o culpado. Talvez não conscientemente, e talvez não desde o início, mas eles sabem. Eles sabem. 20 de julho de 2016, 2 horas da manhã e 5 minutos. Área residencial de Canal Manor, Oxford. Dizem que as pessoas tomam a decisão de comprar uma casa 30 segundos após entrarem nela. Bem, posso afirmar que um policial leva menos de 10. Na verdade, já chegou a uma conclusão muito antes de passar pela porta. Nós julgamos as pessoas, não o imóvel. Então, quando paramos em frente ao número 5 da Bard Close, uma rua sem saída, tenho uma ideia muito boa do que esperar. É uma casa quase imponente. As pessoas que moram aqui têm dinheiro, mas não tanto quanto gostariam. Ou teriam comprado uma casa vitoriana autêntica e não essa reprodução, que fica em uma propriedade novinha em folha do lado errado do canal. Os imóveis têm o mesmo tijolo vermelho, as mesmas janelas abauladas, mas os jardins são pequenos e as garagens enormes. Não tanto uma cópia, mas uma imitação descarada. O policial parado junto à porta da frente me informa que a família já fez a busca obrigatória na casa e no quintal. Você ficaria surpreso com quantas vezes encontramos crianças embaixo de camas ou dentro de guarda-roupas. Elas não estão perdidas, só escondidas. E a maioria dessas histórias também não tem final feliz. Mas não parece ser esse o caso. Pelo menos foi o que o inspetor encarregado me disse 1 hora atrás quando me acordou. Sei que normalmente não ligaríamos para você tão tarde, mas a esta hora da noite, e sendo uma criança tão nova, sinto que há algo errado nessa história. A família estava dando uma festa, então as pessoas começaram a procurar por ela muito antes de nos ligarem. Cheguei à conclusão de que irritar você era a menor das nossas preocupações. Eu, na verdade, não estou. Irritado, quer dizer. E para ser sincero, teria feito a mesma coisa. Infelizmente, a parte de trás da casa está uma bagunça, diz o policial junto à porta.
Os convidados devem ter ficado andando por lá a noite inteira. Há restos de artifício por toda parte. Crianças. Não acho que vai ter muita coisa para perícia lá nos fundos, senhor. Ótimo, penso. Absolutamente fantástico. Gislingham toca a campainha e nós ficamos esperando ao lado da porta. Ele parece desconfortável. Não importa quantas vezes tenha que fazer isso, você nunca se acostuma. E quando se acostuma, está na hora de entregar o distintivo. Dou umas últimas tragadas no cigarro e olho ao redor. Apesar de serem 2 da manhã, quase todas as casas estão com as luzes acesas e há pessoas observando em várias janelas do segundo andar. 2 carros da polícia estão estacionados na grama raquítica com marcas de bicicleta do outro lado da rua. Com o pisca-alerta ligado e alguns policiais cansados tentam manter os curiosos à distância. Há meia dúzia de outros policiais na entrada das casas, conversando com vizinhos. Então a porta da frente se abre e eu me viro. Senhora Mason? Ela é maior do que eu esperava, com papadas já em formação, apesar de não poder ter mais de, quanto? 30 e poucos anos? Está vestindo um cardigan por cima de um vestido de festa, uma peça laranja com estampa de oncinha e decote quadrado que não combina com seu cabelo. Ela olha para a rua, então aperta mais o casaco em torno do corpo, mas a noite está longe de estar fria. Hoje a temperatura passou dos 30 graus. Detetive Inspetor Adam Foley. Senhora Mason, podemos entrar? Vocês podem tirar os sapatos? Limpamos o carpete faz pouco tempo. Eu nunca entendi porque as pessoas compram carpetes de cor creme, especialmente se têm filhos, mas esse não parece ser o momento para discutir. Então nos abaixamos como crianças voltando da escola e que desamarram os cardaços para entrar em casa. Gislingham me lança um olhar. Há ganchos ao lado da porta, identificados com os nomes dos membros da família, e seus sapatos estão enfileirados ao lado do capacho, por tamanho e cor. Meu Deus! É estranho o que expor os pés faz com a sua mente. Andar de meias faz com que eu me sinta um amador. Não é um bom começo. A sala de estar tem um portal em arco que dá para uma cozinha com uma bancada destinada às refeições. Há algumas mulheres ali, sussurrando, mexendo na chaleira. A maquiagem de festa sombria sob a luz neon agressiva. A família está sentada na beira de um sofá grande demais. Barry Mason, Sharon e o menino, Léo. O garoto olha fixamente para o chão. Sharon olha fixamente para mim. Barry está confuso. Ele se levantou e parecia a caricatura de um pai hipster. Calças cargo, cabelo um pouco espetado demais e uma camisa floral um tanto extravagante para fora da calça. Mas apesar de o visual estar adequado aos 35 anos, o cabelo pintado em tom escuro me faz desconfiar de que ele tenha uns 10 anos a mais que a esposa. E é ela, evidentemente, quem compra as calças nesta casa. Você vê todo tipo de emoção quando uma criança desaparece. Raiva, pânico, negação, culpa. Eu vi todas elas, sozinhas ou misturadas. Mas há uma expressão no rosto de Barry Mason que eu nunca vi antes. Uma expressão que não consigo definir. Em relação a Sharon, seus punhos estão cerrados com tanta força que os nós dos dedos estão brancos. Eu me sento. Gislingham não. Acho que está preocupado que a mobília não aguente seu peso. Ele afrouxa o colarinho, torcendo para que ninguém perceba. Senhora Mason? Senhor Mason? Começo. Sei que estão passando por um momento difícil, mas é vital reunir o máximo de informação possível. Tenho certeza de que vocês já sabem disso, mas as primeiras horas são cruciais. Quanto mais soubermos, maior é a probabilidade de trazermos Daisy para casa sã e salva. Sharon Mason puxa um fio solto em seu cardigan. Não sei bem o que mais podemos contar ao senhor. Nós já falamos com aquele outro policial. Eu sei, mas seria bom contarem tudo outra vez para mim. Vocês disseram que Daisy foi à escola hoje como sempre e depois ficou em casa até o início da festa. Ela não saiu para brincar? Não, ela ficou no quarto, no andar de cima. E a festa? Vocês podem me contar quem veio? Sharon olha para o marido, depois para mim. Pessoas próximas, colegas de turma das crianças, seus pais. Os amigos dos filhos, então. Não dela, nem deles. Eram quantos convidados? Umas 40 pessoas, talvez? Ela franze a testa. Não tantas, eu tenho uma lista. Seria de grande ajuda se a senhora pudesse entregá-la ao detetive Gislingham. Gislingham ergue brevemente os olhos de seu caderno. E quando exatamente vocês viram Daisy pela última vez? Barry Mason ainda não disse uma palavra. Nem tenho certeza se ele me ouviu. Eu me viro em sua direção. Ele está com um cachorro de pelúcia nas mãos e não para de torcê-lo. É aflição, eu sei, mas parece de um jeito enervante que ele está torcendo seu pescoço. Sr. Mason? Ele pisca. Não sei.
diz ele de forma embotada. Por volta das 11, talvez. Estava tudo um pouco confuso, movimentado, o senhor sabe, muita gente. Mas era meia-noite quando perceberam que ela tinha desaparecido. Decidimos que estava na hora de as crianças irem para a cama. As pessoas estavam começando a ir embora, mas não conseguimos encontrar a Daisy. Nós procuramos em toda parte, telefonamos para todo mundo em que conseguimos pensar. Minha garotinha linda. Ele começa a chorar. Ainda acho difícil lidar com isso, mesmo agora, com homens chorando. Eu me volto para Sharon. Senhora Mason, e a senhora? Quando viu sua filha pela última vez? Foi antes ou depois dos fogos de artifício? Sharon estremece. Antes, eu acho. E quando começaram os fogos de artifício? Às 10, assim que escureceu. Nós não queríamos que eles fossem até muito tarde. Não queríamos causar problemas nem ser advertidas pelo conselho do bairro. Então a senhora viu Daisy pela última vez antes disso. Foi no quintal ou em casa? Ela hesita, franzindo a testa. No quintal, ela ficou correndo de um lado para o outro a noite inteira. Estava se sentindo a rainha da festa. Eu me pergunto por um instante quanto tempo faz desde que eu vi alguém usar essa expressão. Então, Daisy estava de bom humor, sem nenhuma preocupação até onde a senhora sabe. Isso mesmo, ela estava se divertindo muito, rindo, dançando, o que as meninas fazem. Eu olho para o irmão de Daisy, interessado em sua reação, mas não identifico nada. Ele está sentado, incrivelmente imóvel, pensativo. Quando você viu Daisy pela última vez, Léo? Ele dá de ombros, diz que não sabe. Eu estava vendo os fogos de artifício. Eu abro um sorriso. Você gosta de fogos de artifício? Léo assente sem me encarar. Sabe de uma coisa? Eu também. Ele ergue os olhos e há um breve momento de conexão. Mas então Léo torna a abaixar a cabeça e começa a deslizar um pé pelo chão, fazendo círculos no carpete felpudo. Sharon lhe dá um tapinha na perna. Ele para. Eu me volto outra vez para Barry. E pelo que entendi, o portão lateral do quintal ficou aberto. Barry Mason se recosta no sofá, parecendo na defensiva. Ele funga alto e esfrega o nariz. Bom, não dá para ficar abrindo a porta de 5 em 5 minutos, não é? Era mais fácil que as pessoas entrassem por ali, menos bagunça na casa. Ele olha rapidamente para a esposa. Eu assento. É claro. Notei que o quintal dá para o canal. Vocês têm algum portão que dê acesso à margem? Barry Mason balança a cabeça. Sem chance, o conselho não permite. Ele não pode ter entrado por ali. Ele? Barry desvia o olhar. Quem quer que tenha sido? O canalha que levou minha Daisy. Eu escrevo minha em meu bloco de notas e ponho um ponto de interrogação ao lado. Mas o senhor, na verdade, não viu um homem. Ele respira fundo e começa a soluçar, as lágrimas voltando a escorrer. Não, eu não vi ninguém. Eu remexo em meus papéis. Eu tenho a foto de Daisy que vocês deram ao sargento Davis. Podem descrever o que ela estava vestindo na festa? Há uma pausa. Era uma festa à fantasia, diz Sharon por fim. Para as crianças, nós achamos que seria legal. Daisy estava vestida de Margarida por causa do seu nome. Desculpe, não entendi. Daisy significa Margarida. Ela gostava de se vestir de Margarida. Sinto a reação de Dislingham, mas não me permito olhar para ele. Entendo. Então isso era uma saia verde, legging e sapatos verdes, e uma tiara com pétalas brancas e um miolo amarelo. Nós conseguimos naquela loja na Fontover Street. Custou uma fortuna, mesmo só para alugar, e nós tivemos que deixar um depósito como garantia. Sua voz vacila. Ela arqueja, então cerra o punho e pressiona sobre a boca, os ombros tremendo. Barry Mason passa o braço em torno da esposa. Sharon está gemendo, balançando o corpo, dizendo a ele que não é culpa dela, que ela não sabia, e ele começa a acariciar seu cabelo. Há mais um momento de silêncio, então de repente Léo chega para frente e desce do sofá. Suas roupas parecem um pouco grandes demais para ele. Mal dá para ver suas mãos para fora das mangas. Ele se aproxima de mim e me mostra seu celular. Na tela, a imagem congelada de um vídeo. É de Daisy com sua saia verde. Ela é uma menina bonita, sem dúvida alguma. Aperto o play e assisto por cerca de 15 segundos, enquanto Daisy dança para a câmera. Ela está transbordando confiança e exuberância. Isso irradia dela mesmo em uma tela tão pequena. Quando o vídeo termina, checo a data. Tem apenas 3 dias. Nosso primeiro golpe de sorte. Nós nem sempre conseguimos algo tão recente. Obrigado, Léo. Olho para Sharon Mason, que agora está assoando o nariz.
Senhora Mason, se eu lhe der o número do meu celular, a senhora pode me enviar esse vídeo? Ela acena de forma impotente com a mão. Ah, eu sou uma negação com essas coisas. É melhor o Léo fazer isso. Eu olho para ele, que assente. Sua franja está um pouco comprida demais, mas ele não parece se importar. Seus olhos são escuros, como seu cabelo. Obrigado, Léo. Você parece ser bom com celulares para alguém da sua idade. Quantos anos você tem? Ele enrubesce um pouco. 10. Eu me volto para Barry Mason. Daisy tinha um computador só para ela? De jeito nenhum. Ouço muitas histórias horríveis sobre crianças na internet. Às vezes deixo ela usar o meu, desde que eu esteja com ela. Então ela não tem um e-mail. Não. E celular? Desta vez é Sharon quem responde. Nós achamos que ela era nova demais. Eu disse que ela poderia ganhar um de Natal. Até lá ela já vai ter 9 anos. É uma chance a menos de rastreá-la, mas não digo isso. Você viu alguém com Daisy ontem à noite, Léo? Ele abre a boca como quem vai começar a falar, então balança a cabeça. Ou antes disso, notou alguém rondando, alguém que você viu indo ou voltando da escola? Eu levo os dois para a escola de carro, retruca Sharon, como se isso encerrasse a questão. Então a campainha toca. Ghislaine fecha o caderno. Devem ser os forenses, ou seja lá como devemos chamá-los. Sharon olha para o marido, atônita. Ele está se referindo aos peritos criminais, diz Barry. Ela se volta para mim. Por que eles estão aqui? Nós não fizemos nada de errado. Sei disso, Sra. Mason. Por favor, não fique assustada. É o procedimento padrão quando uma criança desaparece. Ghislaine abre a porta da frente e deixa a equipe entrar. Eu reconheço Alan Challow imediatamente. Ele começou a atuar como policial alguns meses depois de mim, mas não envelheceu muito bem. Peitoral pouco robusto, cintura robusta demais. Mas ele é bom. É bom. Ele me cumprimenta com aceno de cabeça. Nós não precisamos de gentilezas. Holroyd está pegando o kit no carro. Seu traje especial estala. Vai ficar um inferno ali dentro quando o sol nascer. Vamos começar pelo andar de cima, diz Challow, calçando as luvas. Depois vamos lá para fora assim que houver luz suficiente. Vejo que a imprensa ainda não chegou, graças a Deus. Sharon Mason ficou de pé, sem muita firmeza. Não quero vocês remexendo no quarto dela, tocando suas coisas, nos tratando como criminosos. Não é uma perícia criminal completa, Sra. Mason. Nós não vamos fazer nenhuma bagunça. Na verdade, nem precisamos entrar no quarto dela. Só precisamos da escova de dentes. Porque é a melhor fonte de DNA. Porque podemos precisar disso para identificar o corpo. Mas, novamente, eu não digo isso. Vamos fazer uma busca mais detalhada no quintal, porque o sequestrador pode ter deixado alguma evidência que nos ajude a identificá-lo. Temos sua permissão para fazer isso? Barry Mason assente, então toca o cotovelo da esposa. É melhor deixarmos os policiais fazerem o trabalho deles, não é? E vamos providenciar quanto antes um policial para acompanhar a família. Sharon me encara. O que quer dizer com acompanhar? Eles virão aqui para se assegurar de que vocês sejam mantidos informados e ficarão à disposição caso precisem de alguma coisa. Sharon franze a testa. Como assim, aqui? Aqui em casa? Isso, se não for um problema para vocês. Eles são treinados, não há nada com que se preocupar, não vão ser nada invasivos. Mas ela já está balançando a cabeça. Não quero ninguém aqui. Não quero gente da polícia nos espionando, está claro? Eu olho para Ghislaine, que dá de ombros. Respiro fundo. Claro, a senhora tem razão. Vamos designar um membro da nossa equipe para ser seu contato. E se vocês mudarem de ideia... Não, diz ela rapidamente. Não vamos mudar. Oxford News, @OxfordNewOnline, 2h45. Plantão. Relatos indicam presença considerável da polícia na área residencial de Canão Manor. Ainda não há detalhes. Julie Hill, 2h49. @Oxford News Online. Eu moro em Canal Manor. Houve uma festa ontem à noite e a polícia está aqui agora, interrogando os vizinhos. @Oxford News Online. Ninguém parece saber o que está acontecendo. Há cerca de 15 viaturas da polícia. Angela Batterton. Eu estava na festa, é a filha deles. Aparentemente ela desapareceu. Ela é da turma do meu filho, Julie Hill. Angela Batterton. Ai, que horror! Achei que fossem drogas ou algo assim. @Angela Batterton. Qual é o nome da garotinha? @Oxford News Online, Daisy Mason. Deve ter 8 ou 9 anos. Plantão. Relatos de um possível #sequestro de criança na área residencial de Canão Manor. Fontes dizem que uma menina de 8 anos desapareceu de casa. Se souberem mais sobre o #sequestro de Oxford, mandem um tweet para cá. Vamos transmitir notícias locais de Oxford e outras informações durante a noite.
Pouco depois das 3 da manhã, a equipe de assessoria de imprensa liga para me dizer que a notícia vazou e que é melhor tirarmos o melhor disso. 20 minutos depois, a primeira van chega. Estou na cozinha. A família ainda está na sala de estar. Barry Mason está recostado em uma poltrona de olhos fechados, embora não esteja dormindo. Quando ouvimos o som de um veículo se aproximando, ele não se mexe, mas Sharon Mason se levanta do sofá e olha pela janela. Ela vê o repórter saltar, depois um homem de jaqueta de couro com um microfone e uma câmera. Ela os encara fixamente por um momento, em seguida dá uma olhada no espelho e começa a arrumar o cabelo. Detetive Inspetor Foley? É um dos membros da equipe de cello, na metade da escada. Uma garota, mas acho que ela deve ser nova porque não reconheço sua voz. Também não consigo ver seu rosto, por causa do capuz e da máscara. Ao contrário do que a TV mostra, o uniforme da perícia parece muito mais uma embalagem de frango do que programas como o CSI tentam nos fazer acreditar. Eles me deixam loucos, esses programas irritantes. A última coisa que um verdadeiro perito forense faria é contaminar uma cena de crime balançando seus malditos fios capilares de um lado para o outro. A garota gesticula para mim e eu a sigo até o alto da escada. A porta à nossa frente tem uma placa bonita anunciando Quarto da Daisy. E em um pedaço de papel preso a ela, com fita adesiva, está escrito, em letras maiúsculas grandes e tortas, Caia fora. Já temos tudo de que precisamos, diz ela. Mas acho melhor você dar uma olhada no quarto, mesmo que não entremos. Quando ela abre a porta, entendo o que quis dizer. Nenhum quarto de criança tinha essa aparência, a não ser em programas de TV. Nada no chão, nada sobre as superfícies, nada enfiado embaixo da cama. O pente perfeitamente alinhado com a escova. Bichinhos de pelúcia lado a lado nos encarando com seus olhos pequeninos e redondos. O efeito é bem desconcertante. E não só porque a criança animada e cheia de vida que vi no vídeo simplesmente não se encaixa em um quarto inexplicavelmente tão arrumado como esse. Alguns quartos vazios ecoam as pessoas que os habitaram. Mas agora sinto apenas o vazio da ausência, não da presença. O único sinal de que ela já esteve ali é um pôster da Disney na parede. A princesa de Valente, sozinha na floresta com seu cabelo ruivo e desafiador. E embaixo, escrito em letras laranja grandes, mude seu destino. Jake também amava essa animação. Nós o levamos ao cinema 2 vezes por causa desse filme. Passava uma boa mensagem para as crianças. Está tudo bem ser você mesmo. Só é preciso coragem para ser quem realmente é. Horrível, não é? Diz a garota ao meu lado, invadindo meus pensamentos. Pelo menos ela tem a sensibilidade de manter a voz baixa. Você acha? Ela tirou a máscara e agora posso vê-la franzir o nariz. É um exagero, quer dizer, absolutamente tudo combinando desse jeito? Pode acreditar, ninguém gosta tanto assim do próprio nome. Agora que ela menciona, eu vejo. São margaridas. Estão em toda parte. No papel de parede, na coxa, nas cortinas, nas almofadas. Todas diferentes, mas sempre margaridas. Há margaridas de plástico em um vaso verde e uma faixa de cabelo amarela com estampa de margaridas penduradas no espelho da penteadeira. Há presilhas cintilantes de margaridas, um abajur de margarida e um móbile de margaridas pendurado no teto. Parece mais um parque temático do que um quarto. Talvez ela goste, mas mesmo enquanto digo isso, não estou convencido. A garota dá de ombros. Talvez. Como vou saber? Não tenho filhos. Você tem? Ela não sabe. Ninguém contou a ela. Não. Digo, não tenho mais. BBC Midlands Today, quarta-feira, 20 de julho de 2016. Atualizado às 6h41. Polícia faz apelo por ajuda na busca de menina de 8 anos desaparecida em Oxford. Uma menina de 8 anos desapareceu de sua casa em Oxford. Daisy Mason foi vista pela última vez à meia-noite de terça-feira no quintal da sua casa, onde seus pais, Barry e Sharon Mason, estavam dando uma festa. Daisy é loura, tem olhos verdes e estava usando um belo vestido florido e o cabelo preso em 2 Marias Chiquinhas. Vizinhos dizem que ela é extrovertida, mas ajuizada, e é improvável que tenha ido espontaneamente com o estranho. A polícia pede que, se alguém tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Daisy, entre em contato com o Departamento de Investigação Criminal de Thames Valley, pelo telefone 01865 0966 552. Às 7h30, a equipe de perícia já quase terminou seu trabalho no quintal e os policiais deram início a outra busca na rua e nos arredores, agora tendo todos os movimentos observados por uma série de câmeras de TV vorazes. Há o canal nos fundos da casa também, mas não vou pensar nisso. Ainda não. Todo mundo deve supor que a menina está viva. Pelo menos, até que eu diga o contrário.
Estou parado no pequeno pátio, olhando para o quintal. Há restos de fogos de artifício queimados espalhados pelos canteiros de flores, e o gramado seco de verão foi todo pisoteado. Aquele policial estava certo. As chances de encontrarmos uma pegada decente ou qualquer coisa remotamente útil são praticamente zero. Vejo Challow perto da cerca dos fundos, abaixando-se e abrindo caminho pela vegetação rasteira. Acima de sua cabeça, há um balão preso nos arbustos no caminho que margeia o canal, a fita prateada agitando-se delicadamente na brisa do início da manhã. Quanto a mim, estou desesperado por um cigarro. Nesse ponto, o canal faz uma curva suave, o que significa que o quintal dos Mason é um pouco maior do que a maioria dos outros da rua, mas ainda era apertado para comportar tantas pessoas. Não consigo me decidir se é o balanço no canto, o capim ornamental mal cuidado ou apenas minha falta de sono, mas é quase enervante a semelhança com o quintal que tínhamos quando eu era jovem. Esmagado entre todas as outras casas identicamente tristonhas, em uma área residencial lúgubre que devia toda a sua existência ao metrô, uma estação no final da linha, localizada aleatoriamente no que antes era uma campina, mas que já era concreto havia muito tempo na época em que moramos lá. Meus pais escolheram o bairro porque era seguro, e porque era tudo o que eles podiam pagar, e mesmo hoje em dia não tenho como discordar. Mas o fato é que era horrível. Não era propriamente um lugar, apenas a única coordenada que lembrava uma cidade ao longo de quilômetros. A cidade para onde eu ia, para a escola, para a casa de amigos e, mais tarde, aos pubs e para me encontrar com garotas. Nunca levei um amigo em casa. Nunca deixei que vissem onde eu realmente morava. Talvez eu não devesse ser tão duro com essas pessoas de Canal Manor. Eu sei como é sentir que está do lado errado. Nos fundos do quintal dos Mason, a churrasqueira ainda tem brasas acesas, e o metal emite pequenos estalidos enquanto esfria. As correntes do balanço estão presas juntas com fita adesiva, de modo que não possa ser usado. Há uma pilha de cadeiras de jardim, um gazebo, dobrado, e uma mesa sobre cavaletes com uma toalha de gingão, também dobrada. Embaixo há 3 caixas térmicas verdes rotuladas como cerveja, vinho, refrigerante. Há 2 latas de lixo com rodinhas no pátio atrás de mim, o de reciclagem, escancarado com latas e garrafas, o outro, repleto de sacos pretos. Então me dou conta, como devia ter feito imediatamente, de que Sharon Mason fez tudo aquilo. Limpou, dobrou as coisas. Ela passou pelo quintal, deixou o lugar apresentável, e fez isso depois de saber que a filha havia desaparecido. Ghislaine sai da cozinha e se junta a mim. A detetive Everett não descobriu nada útil até agora depois de ir de casa em casa. Ninguém com quem falamos que estava na festa se lembra de ver algo suspeito. Por via das dúvidas, estamos copiando as fotos de seus celulares. Isso deve ajudar com a linha do tempo. Não há câmeras de vigilância na parte residencial, mas vamos ver o que podemos encontrar na área ao redor. E estamos verificando o paradeiro de criminosos sexuais conhecidos em um raio de 15 quilômetros. Eu assinto. Bom trabalho. Challow se levanta e acena para nós. Atrás do balanço, uma das estacas da cerca está solta. A distância parece firme, mas se fosse empurrada com força suficiente, até um adulto conseguiria se espremer e passar por ali. Ghislaine lê meus pensamentos. Mas será que alguém entrou mesmo aqui, pegou a criança e saiu sem ninguém perceber? Em um quintal desse tamanho, com tantas pessoas espalhadas, e com a criança supostamente lutando? Eu olho ao redor. Precisamos descobrir onde estava o gazebo e qual seu tamanho. Se eles o puseram atravessado no fundo do quintal, é possível que ninguém conseguisse ver aquele buraco na cerca ou alguém passando por ele. Acrescente isso aos fogos de artifício. Ele assente. Todo mundo olhando para o céu, muitas explosões, crianças gritando. Além disso, a maioria das pessoas aqui era pai ou mãe de crianças da escola. Aposto que os Mason nem conheciam algumas antes da festa. Especialmente os pais. Com uma boa dose de coragem, alguém poderia entrar aqui, fingir ser um deles e conseguir se safar. E as pessoas iam realmente esperar que você estivesse conversando com as crianças. Nós andamos pelo gramado na direção da casa. As fotos que você está recolhendo, Chris, não vão servir apenas como linha do tempo. Comece a marcar o nome de todo mundo. Nós não precisamos apenas saber onde estavam as pessoas, mas quem elas são. Às 7h05, na rua sem saída, a detetive Everett toca a campainha de outra casa. Está esperando que a porta se abra. Esperando para armar seu sorriso profissional e perguntar se pode entrar e conversar com eles por um momento. Já é a 15ª vez que ela faz isso e está dizendo a si mesma para não se irritar por ter sido encarregada de ir de casa em casa, enquanto Ghislaine fica no interior da única casa que importa, no palco principal. Afinal de contas,
Dá pra contar nos dedos de uma das mãos as vezes que um sequestro de criança foi resolvido porque o vizinho viu alguma coisa. Mas pra falar a verdade, algumas dessas pessoas realmente estavam no quintal dos Mason quando a filha deles desapareceu. Embora o número de testemunhas em potencial naquele espaço reduzido fosse considerável, o trabalho de Everett teve pouca utilidade real até o momento. Foi uma festa boa, uma noite bem agradável. E mesmo assim, em algum momento no meio disso, uma garotinha desapareceu e ninguém percebeu. Ela toca novamente a campainha. A terceira vez. Então se afasta da porta e olha para casa. As cortinas estão abertas, mas não há movimentação lá dentro. Ela confere sua lista. Kenneth e Caroline Bradshaw, um casal na casa dos 60 anos. Eles podiam muito bem ter saído de férias antes do fim das aulas. Faz uma anotação ao lado de seus nomes e volta para a calçada. Uma policial vai falar com ela, um pouco sem fôlego. Everett já a viu na delegacia, mas ela acabou de terminar o treinamento em Sulhamtere e as duas nunca conversaram. Everett está tentando se lembrar do seu nome. Simpson? Alguma coisa assim. Não, Summer. Isso mesmo, Erica Summer. Ela é mais velha que a maioria dos novos recrutas, então deve ter feito alguma outra coisa antes. Como Everett, que deu um passo em falso se dedicando à enfermagem. Mas ela guarda essa informação a 7 chaves, pois sabe que isso poderia dar aos seus colegas homens mais desculpas para fazer dela a portadora de más notícias, ou quem sempre bate nas malditas portas. Encontramos algo em uma das latas de lixo, algo que você deveria ver, disse Summer, gesticulando na direção de onde veio. Ela vai direto ao ponto, sem rodeios. Everett gosta da colega imediatamente. A lata de lixo em questão fica na esquina onde a rua sem saída desemboca na estrada secundária. Um perito criminal já está ali, tirando fotografias. Quando vê Everett, ele assente, e as duas mulheres observam enquanto o homem pega o que está jogado na lata de lixo. Aquilo se desenrola como pele de cobra. Flácido, vazio, verde. Muito verde. É uma calça legging, rasgada em um dos joelhos e pequena o suficiente para pertencer a uma criança. Entrevista com Fiona Webster, realizada em Bird Close, número 11, Oxford, 20 de julho de 2016, 7h45. Presente, a detetive V. Everett. A senhora pode nos contar como conheceu os Mason, senhora Webster? Minha filha Megan está na mesma turma de Daisy na Kitty, e Alice é um ano mais velha. Kit? Desculpe, a Bishop Christopher. Todo mundo por aqui chama a escola de Kitty, e somos vizinhos, é claro. Nós emprestamos o gazebo para a festa. Então vocês são amigos? Não exatamente. Sharon é muito reservada. Nós conversamos no portão da escola, sabe? Às vezes também saímos para correr juntas. Mas ela é muito mais disciplinada do que eu. Ela vai toda manhã, mesmo no inverno, depois que deixa os filhos na escola. Está preocupada com o peso. Quer dizer, ela nunca me disse isso, mas dá para notar. Uma vez almoçamos na cidade, mas foi por acaso. Nós nos esbarramos em frente àquela pizzaria na High Street e Sharon não conseguiu dizer não. Mas ela quase não comeu nada. Só beliscou a salada. Então ela não trabalha, né? Se corre de manhã. Não, acho que já trabalhou, mas não sei com o quê. Isso me deixaria louca. Ficar presa dentro de casa o dia inteiro, mas ela parece totalmente ocupada com as crianças. Então ela é uma boa mãe? Pelo que me lembro, ela só faltou naquele almoço sobre as notas excelentes que Daisy tinha tirado em uma outra prova. E como ela quer ser veterinária, e se eu sabia qual seria a melhor universidade para isso. Uma mãe um pouco controladora? Cá entre nós, e meu marido não a suporta. Você conhece aquela expressão sobre mostrar as garras? Ele diz que ela não tem garras, mas foices. Pessoalmente, não acho que se pode culpar alguém por querer o melhor para os seus filhos. Sharon é só um pouco mais óbvia em relação a isso do que a maioria de nós. Na verdade, acho que os Mason resolveram vir para cá por causa das escolas. Não acho que eles possam pagar uma escola particular. Essas casas não são exatamente baratas. Não, mas tenho a sensação de que as coisas estão um pouco apertadas. A senhora sabe onde eles moravam antes? Acho que em algum lugar no sul de Londres. Sharon nunca fala muito sobre o passado, nem sobre a família. Para ser honesta, estou um pouco confusa sobre por que você quer saber isso tudo. Você não deveria estar lá fora procurando por Daisy? Temos equipes de policiais revistando a área e verificando as câmeras de segurança da rua. Mas quanto mais soubermos sobre Daisy e sua família, melhor. Nunca se sabe o que pode se revelar importante. Vamos falar mais sobre ontem à noite. A que horas a senhora chegou? Logo depois das 7. Nós fomos uns dos primeiros convidados. O convite dizia para chegar entre 6h30 e 7 horas, mas acho que Sharon esperava que as pessoas chegassem às 6h30.
Ela estava um pouco nervosa quando nós chegamos. Acho que talvez estivesse preocupada que ninguém fosse aparecer. Ela teve muito trabalho com aquilo. Eu lhe disse que todo mundo teria colaborado e levado alguma coisa de bom grado, mas ela quis fazer tudo sozinha. Estava tudo arrumado em mesas no quintal, coberto por papel filme. Essa coisa é horrível, não acha? Quer dizer... A senhora disse que ela parecia nervosa? Bem, sim, mas só por causa da festa. Depois que começou, ela ficou bem. E Barry? Ah, Buzz foi a alma da festa, como sempre. Ele é muito extrovertido, sempre tem alguma coisa para dizer. Tenho certeza de que a festa foi ideia dele. E Barry mimou bastante Daisy, é algo bem normal entre pais e filhas. Ele está sempre carregando a menina nos ombros. Daisy estava uma gracinha naquela fantasia de flor. É triste quando elas passam da fase de usar fantasias. Eu quis que Alice se fantasiasse ontem à noite, mas ela se recusou terminantemente. Minha filha só é 1 ano mais velha que Daisy, mas agora só quer usar tops curtos e tênis. A senhora deve conhecer Barry Mason muito bem. Não entendi. A senhora o chamou de Buzz. Ah, meu Deus, eu disse isso? Sei que é horrível, mas é assim que nós o chamamos. Bem, alguns de nós. Buzz, Jazz, apelidos para Barry e Sharon, sabe? Mas pelo amor de Deus, não diga a Sharon que eu a chamei assim. Ela odeia isso. Ficou furiosa uma vez, quando alguém deixou escapar sem querer. Mas Barry não se importa? Parece que não, mas ele é muito tranquilo, bem mais que ela. Não que isso seja difícil. Então, quando a senhora viu Daisy pela última vez? Estou revirando minha mente em busca dessa informação. Acho que foi logo antes dos fogos de artifício. Havia um monte de garotinhas correndo de um lado para o outro a noite inteira. Estavam se divertindo horrores. E a senhora não viu ninguém conversando com ela ou alguém que não reconheceu? Não havia muita gente lá que eu não conhecia, acho que eram todos da vizinhança. Pelo menos não lembro de ter visto ninguém do outro lado. Do outro lado? Você sabe, do outro lado do canal. A área é elegante. Você não os vê vendo muito para estas bandas. Mas de qualquer forma, pelo que lembro, Daisy passou o tempo inteiro com os amigos. Adultos são muito chatos quando você tem essa idade. E seu marido, Owen, ele estava lá? Por que quer saber isso? Apenas precisamos saber onde todo mundo estava. Você está sugerindo que Owen teve alguma coisa a ver com isso? Porque posso dizer a você agora mesmo... Como eu disse, só precisamos saber quem estava na festa. É possível que tenhamos encontrado a legging que Daisy estava vestindo. A senhora se lembra se ela ainda estava usando a legging quando a viu pela última vez? Desculpe, não consigo mesmo lembrar. E até onde sabe, ela não caiu nem se machucou durante a festa? Não, tenho certeza de que me lembraria disso. Mas por que você está perguntando isso? Que diferença faz? Havia sangue na leg, Sra. Webster. Estamos tentando descobrir como ele foi parar lá. Às 8h30 estou no carro, estacionado na esquina da Waterville Crescent, que sem dúvida está um nível acima na esfera social das propriedades. Casas de 3 andares com até, acredite se quiser, 2 leões de pedra sobre pedestais na entrada. Estou comendo um salgado que alguém trouxe para mim do posto de gasolina da estrada principal. Já posso sentir minhas artérias entupindo só de olhar. Mas há uma coletiva de imprensa marcada para as 10, e se eu não comer nada, vou ficar zonzo. Por falar nisso, meu carro é um Ford, caso esteja se perguntando. Eu também não fico fazendo palavras cruzadas. Alguém dá batidinhas na janela do motorista e eu abaixo. É a detetive Everett. Seu primeiro nome é Verity, que significa verdade. Uma vez eu disse a ela que alguém com um nome assim estava destinado a esse trabalho. Ela não desiste de procurar pela verdade. Não se deixe enganar pela frieza dela. Everett é uma das detetives mais implacáveis que já conheci. O que é? O que a Fiona Webster tem a dizer? Muito, mas não se trata disso. A senhora, no número 36, ela viu alguma coisa. Alguns minutos depois das 11, especificamente. Ela tem certeza porque estava prestes a ligar para o conselho para reclamar do barulho. Eu lembro o que Sharon Mason disse sobre os vizinhos delatarem você. Talvez eu a tenha julgado mal. Não é paranoia quando seus vizinhos são mesmo uns merdas. Então, o que a senhora Bampton disse? Ela disse que viu um homem se afastando da casa dos Mason com uma criança no colo. Uma menina, e ela estava chorando. Na verdade, se esgoelando, de acordo com a senhora. E foi por isso que ela foi até a janela. Balanço a cabeça. Era uma festa. Como sabemos que não era uma cena perfeitamente inocente, que não era apenas um dos pais indo para casa? Se estou negando, não é por duvidar do que ela está dizendo. É porque, na verdade, não quero que isso seja verdade. Mas suas bochechas estão rosadas. Ela ainda não terminou.
A senhora Bampton disse que não conseguiu ver o rosto do homem àquela distância, então não pode nos dar uma descrição. Então, como ela sabe que ele estava com uma menina? Porque ela estava usando uma fantasia. Estava usando uma roupa de flor. Twitter. @polícia de Thames Valley. 9 horas. Vocês podem ajudar a encontrar Daisy Mason, 8 anos? Vista pela última vez na área residencial do Canal Manor, #Oxford, terça à meia-noite. Qualquer informação, ligar para 01865 0966 829 retweets. @BBC Midlands Plantão, 9 e 9. Vai haver uma coletiva de imprensa com a polícia às 10 horas sobre o desaparecimento de Daisy Mason, de 8 anos. 1566 retweets. @ITV ao vivo plantão, 9 e 11. Urgente. Polícia de Oxford vai explicar às 10 como está a busca para encontrar #Daisy Mason, de 8 anos. Vai dar detalhes sobre o possível suspeito. 5.889 retweets. Durante os primeiros 15 minutos, a coletiva de imprensa transcorreu sem incidentes. As perguntas habituais, as não respostas habituais. Estágios iniciais da investigação, fazendo todo o possível, qualquer um que tenha alguma informação. Você sabe como é. A plateia estava nervosa, sabendo que aquele caso podia ser grande, mas sem encontrar uma nova perspectiva e andando em círculos. O possível suspeito provocou uma agitação momentânea, mas sem uma foto ou uma descrição, não acrescentou muita coisa. Uma das repórteres de sempre forçou a barra com uma tentativa bem grosseira de tornar aquilo pessoal. Detetive Inspetor Fowley, o senhor é mesmo o policial apropriado para conduzir uma investigação de sequestro de criança? Mas o restante evitou esse caminho. Eu já estava verificando o meu relógio. Tinha acabado os 15 minutos reservados a eles, quando alguém no fundo ficou de pé. Parecia ter uns 17 anos, cabelo louro escuro, pele pálida que começou a ficar rapidamente vermelha quando todo mundo se virou para olhá-lo. Não era de um veículo de repercussão nacional, e isso eu sabia. Provavelmente estagiário de um jornalzinho local que era pouco mais que uma folha de anúncios, mas eu o subestimei, e não devia ter feito isso. Detetive Inspetor Fowley, o senhor teria como confirmar se encontraram perto da casa uma peça de roupa que pode pertencer a Daisy? Isso é verdade? Foi como se o ar tivesse sido eletrificado. Dezenas de pessoas de repente fervilhavam de atenção. Hesitei, o que, claro, é sempre fatal. Agora havia mãos erguidas, o som de digitação furiosa na tela de tablets. 6 ou 7 pessoas estavam tentando se meter na pergunta, mas o rapaz de rosto pálido se manteve firme, nos 2 sentidos. Eu percebi, nos poucos segundos que demorei para responder, que o garoto deliberadamente não havia detalhado o que tínhamos encontrado. Mas não porque não soubesse. É porque queria manter essa parte do furo para si mesmo. Eu respirei fundo. Isso é verdade. E essa peça estava coberta de sangue? Eu abri a boca para responder, para contar a ele a verdade, mas era tarde demais. A sala estava em alvoroço. Às 10h15, o detetive Andrew Baxter monta um cavalete à frente do salão da igreja na Bunbury Road, que tinha sido tomada pelas equipes de busca, e abriu um mapa enorme do norte de Oxford. As áreas próximas já estavam sendo escrutinadas por policiais, e com o número de moradores que estava aparecendo e telefonando, perguntando se podiam ajudar, a fase seguinte da investigação precisava de organização adequada. Certo, diz ele, elevando a voz acima do barulho. Dava para ouvir o helicóptero da polícia no céu. Prestem atenção. Nós precisamos ser claros em relação a quem está fazendo o quê para não acabarmos correndo atrás do próprio rabo. Sintam-se livres para escolher seu próprio clichê se esse não servir. Baxter pega um marcador vermelho. Nós dividimos as próximas áreas de busca em 3 zonas. Cada equipe vai ter pelo menos 1 dúzia de policiais e um consultor de buscas treinado, cuja responsabilidade vai ser coletar as evidências e garantir que nenhum voluntário com excesso de entusiasmo esteja atrapalhando mais do que ajudando. Ele pega a caneta e traça uma linha em torno de uma parte do mapa. A equipe 1, sob o comando do sargento Ed Mead, vai ficar com a escola Griffin e todos os seus malditos 40 hectares. A maior parte deles é de área descampada, felizmente, mas ainda há um grande número de bosques e áreas arborizadas, e a vegetação ao longo do lado leste do canal. A escola está cheia de alunos vigorosos do ensino médio para ajudar. O professor de educação física esteve no exército, então tenho certeza de que ele vai dar conta do recado. A equipe 2, sob o comando do sargento Philip Mann, vai ficar responsável pelas trilhas de Canal Manor e pela reserva natural a oeste do canal.
Voluntários de Organização de Proteção à Vida Selvagem vão se encontrar com vocês lá. Aparentemente, algumas aves ainda estão nidificando, então eles estarão a postos para garantir que não vamos causar nenhum dano desnecessário. Algumas residências têm barcos ao longo do canal e vamos precisar interrogar os donos. Ele traça mais linhas no mapa. A equipe 3, sob o comando do sargento Ben Roberts, vai ficar com a área de recreação, o estacionamento perto da passagem de nível e o parque esportivo da faculdade perto de Woodstock Road. Lá também há muitos voluntários felizes em poder ajudar. Ele põe a tampa na caneta. Alguma pergunta? Certo. Mantenha contato por telefone e vamos fazer outra reunião se a busca precisar ser ampliada ou se o helicóptero encontrar alguma coisa, mas vamos torcer para que isso não seja necessário. Estou quase saindo da sala de imprensa quando meu telefone toca. É Alex. Eu olho para a tela, me perguntando se atender é uma boa ideia. Meu papel de parede é uma dessas imagens genéricas do fabricante do aparelho. Árvores, grama e céu. Eu não a escolhi. Na verdade, não ligava para o que era, só precisava me livrar da foto antiga. A foto de Jake nos ombros de Alex que tirei no verão passado, com o sol ao fundo dando um brilho avermelhado ao seu cabelo escuro. Eu tinha acabado de dizer que ele estava um pouco grande demais para andar nos ombros dos outros, mas ele continuava sorrindo e fazendo isso mesmo assim. A foto sempre me fez pensar em um poema que lemos uma vez na escola. Surpreso pela alegria. Era essa a aparência de Jake na foto. Surpreso pela alegria. Como se sua própria felicidade o houvesse pegado desprevenido. Eu atendo a ligação. Alô? Adam? Onde você está? Estou na delegacia, numa coletiva de imprensa. Surgiu um novo caso. Não quis acordar você. Eu sei, eu ouvi, estava no noticiário. Disseram que uma criança sumiu. Eu respiro fundo. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde íamos enfrentar uma situação como essa. Era só questão de tempo. Mas saber que algo vai acontecer nem sempre torna tudo mais fácil quando acontece. É uma garotinha, digo. O nome dela é Daisy. Eu quase consigo ouvir seu batimento cardíaco. Coitados dos pais. Como eles estão? Era para ser uma pergunta direta, mas eu não tenho uma resposta direta. E isso, mais que qualquer outra coisa até então, faz com que eu pense em como os Mason são intrigantes. É difícil dizer, digo, optando pela honestidade. Acho que eles estão mais em estado de choque que qualquer outra coisa, mas é cedo para ter certeza. Não há nada que identifique que não vamos encontrá-la sã e salva. Alex fica em silêncio por um momento, então em seguida diz. Eu às vezes me pergunto se isso é pior. Eu viro o rosto e falo mais baixo. Pior? O que você quer dizer com isso? Esperança. Se isso é pior. Pior do que saber. Pelo menos nós. Ela se cala. Alex nunca falou desse jeito antes. Nós nunca falamos desse jeito. Queríamos que fizéssemos isso. Disseram que era preciso. Mas nós continuamos adiando. Sempre adiando até que não conseguimos falar sobre o que aconteceu de jeito nenhum. Até agora. Logo agora. Ela está chorando baixinho, porque não quer que eu escute. Não consigo decidir se é por orgulho ou por não querer me deixar preocupado. Eu ergo os olhos e um dos detetives está me chamando. Desculpe, Alex, preciso ir. Eu sei, desculpe. Não, eu que peço desculpa. Ligo para você mais tarde, prometo. 19 de julho de 2016, 15 horas e 30 minutos. Dia do desaparecimento. Escola primária Bishop Christopher, Oxford. O sinal indicando a hora de ir para casa está tocando, e as crianças saem ruidosamente das salas de aula para a luz do sol e os carros superaquecidos de seus pais, que as esperam no portão. Umas correm, outras pulam, uma ou duas ficam para trás, e algumas das crianças mais velhas se reúnem em grupos, conversando e compartilhando coisas em seus iPhones. Há duas professoras paradas na escada, observando-as irem embora. O semestre está quase acabando, graças a Deus, diz a mais velha das duas, enquanto pega um moletom caído e o devolve a seu dono. Mal posso esperar. Este semestre pareceu ter sido mais exaustivo que o normal. A mulher ao seu lado abre um sorriso triste. Nem me fale. Alguns de seus alunos passam neste momento, e uma das meninas para diante delas para se despedir. Está um pouco chorosa porque sua família vai sair de férias no dia seguinte e sua professora não vai voltar no próximo semestre. Ela gosta da professora. Divirta-se na África do Sul, Millie, diz a mulher com simpatia, tocando-a de leve no ombro. Espero que você consiga ver os filhotes de leão. Os colegas de turma de Millie a alcançam e saem atrás dela. 2 meninos, uma menina alta com tranças e uma que parece chinesa.
Por fim, em uma pressa desabalada, surge uma garotinha loura com um cardigan rosa claro amarrado em torno dos ombros, carregando uma bolsa de princesa da Disney. "Devagar, Daisy!" exclama a professora, enquanto a menina desce correndo a escada. "Com cuidado, por favor, senão você pode se machucar." "Ela está animada", comenta a mulher mais velha, enquanto observam a menina correr para se juntar às garotas à sua frente. "A família vai dar uma festa hoje à noite, um churrasco, por isso que ela está empolgada." A mulher mais velha faz uma careta. "Eu queria ainda ser jovem o suficiente para me empolgar com alface murcha e hambúrgueres passados demais." Sua colega ri. "Vai ter fogos de artifício também. Nunca se está velho demais para isso." "Tá, você me pegou. Eu ainda adoro pirotecnia, mesmo na minha idade." As duas mulheres trocam um sorriso. Então a mais nova dá meia volta e entra na escola, enquanto a outra fica observando o parquinho por alguns minutos. Nas semanas seguintes, esse momento vai surgir para assombrá-la. A garotinha loura, iluminada pelo sol no portão da escola, conversando alegremente com uma de suas amigas. "Quem é o filho da mãe que está falando com a imprensa?" São 10h35. A sala de ocorrência está abafada. As janelas estão abertas e alguém desencavou um ventilador elétrico de algum depósito. Ele faz um zumbido baixo enquanto se move, devagar, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Algumas pessoas estão sentadas à mesas, outras estão apoiadas nelas. Eu olho para todos os presentes, devagar, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. A maior parte não tem problema em me olhar nos olhos. 1 ou 2 parecem envergonhados. Mas é isso. Se 10 anos de interrogatórios me ensinaram alguma coisa, é que em situações assim não adianta insistir. "Dê instruções precisas para não fazermos nenhuma referência ao público sobre a legging ou sobre o sangue. E agora a família vai ter que ouvir sobre isso no maldito noticiário. Como acham que eles vão se sentir? A informação veio de alguém nesta sala e eu pretendo descobrir quem foi. Mas não vou perder meu valioso tempo fazendo isso agora. Não com Daisy Mason ainda desaparecida." Eu me volto para o quadro branco. Há um mapa com um punhado de fotos sem muita definição, obviamente tiradas por celulares, presas por alfinetes coloridos ao longo de uma linha do tempo rudimentar. A maioria das fotos tem nomes anexados. 1 ou 2 têm pontos de interrogação. Ao lado, uma fotografia da própria Daisy. Eu percebo pela primeira vez ao olhar para os retratos como ela é parecida com a mãe. Como é parecida e ao mesmo tempo diferente. Então me pergunto por que estou tão convencido disso, já que nunca cheguei a conhecê-la. "Em que pé estamos com esse suposto suspeito?" Alguém atrás de mim pigarreia. "Temos imagens de todas as câmeras de segurança em uma distância de 3 quilômetros." A voz é de Garrett Quinn. Você conhece o tipo. Terno, elegante e modos bruscos. Atuando como sargento detetive enquanto Jill Murphy está de licença maternidade. E determinado a fazer com que cada minuto desse período conte a seu favor. Pessoalmente, eu o acho irritante, mas ele não é burro. E seu visual é útil quando se precisa de alguém que não pareça muito um policial. Não vai ser surpresa para você saber que ele é chamado de GQ, como a revista, pelos piadistas do distrito, um apelido que ele finge, de modo um pouco teatral demais, desprezar. Eu o escuto se aproximar às minhas costas. "O canal aqui fica a leste de Canal Manor, então você precisa passar por uma dessas 2 pontes para sair e nenhuma delas tem câmera. Mas tem uma câmera no Woodstock Road, no sentido norte, aqui." Quinn aponta para um alfinete vermelho. "E uma aqui, na rotatória do anel viário. Se ele quisesse fugir rapidamente, teria seguido por esse caminho, em vez de ir para o sul, atravessando a cidade." Eu olho para o mapa, para a área de terreno aberto que se estende para o oeste. 120 hectares não cultivados por 1000 anos e, mesmo nesse clima, parcialmente embaixo d'água. Não fica a mais de 5 minutos da área residencial de Canal Manor, mas seria necessário atravessar a linha férrea para chegar lá. "E Port Middle? Tem câmeras na passagem de nível? Eu não me lembro de ter visto nenhuma." Quinn balança a cabeça. "Não, de qualquer modo a passagem de nível está fechada há 2 meses, enquanto eles constroem uma passarela nova e assentam novamente parte da linha. O trabalho está sendo feito à noite e havia uma equipe inteira por lá. A passarela antiga está fechada, aguardando demolição, então ninguém poderia ter chegado a Port Middle por este caminho." "Quais são as outras opções?" Quinn aponta para um alfinete verde. "Considerando que encontramos a legging aqui, a rota mais provável para o suspeito parece ser a Birk Drive. Depois subir até o anel viário, como eu disse. Isso também se encaixa com o local onde aquela velha fofoqueira disse que viu Daisy." Ele recua e põe a caneta atrás da orelha. É um tique. E vejo alguns dos caras nos fundos o imitarem. Eles estão brincando, mas sem malícia. Quinn é um deles, mas agora também é um sargento detetive. Pelo menos por enquanto.
E isso faz dele um alvo. Nós vimos as imagens de todas as câmeras nesse caminho, prossegue ele. Mas não conseguimos encontrar porra nenhuma. Não havia muito trânsito àquela hora da noite e todos os motoristas com quem conversamos até agora estão limpos. Há 1 ou 2 que ainda não conseguimos localizar, mas nenhum deles é um homem andando de carro sozinho. E com certeza não tem ninguém a pé com uma criança pequena, nem carregando nada que vagamente lembre uma criança. O que significa uma de duas coisas. Ou aquela velha desagradável não viu o que achou ter visto, ou Daisy ainda está em Canal Manor. Com certeza não sou o único a pensar em Shannon Matthews, escondida pela mãe como parte de um golpe para arrancar dinheiro de pessoas solidárias, enquanto a polícia fazia de tudo para encontrar uma menina supostamente desaparecida. E um dos vizinhos não disse que os Mason estavam com pouco dinheiro? Mas esse pensamento não dura muito. Não só porque os Mason não são tão burros, mas porque, mesmo que sejam, o momento escolhido simplesmente não faz sentido. Eu respiro fundo. Está bem. Vamos ampliar as buscas ao longo da margem do canal e em qualquer outro lugar da área residencial onde seria possível esconder um corpo. Tudo discretamente, por favor. Até onde a imprensa sabe, esse ainda é um caso de pessoa desaparecida, não de assassinato. Está bem? Por enquanto é tudo. Voltamos a nos reunir às 6, a menos que haja alguma evolução. Acho que descobrimos quem foi, senhor. São 3 da tarde. Estou em meu escritório, prestes a ir para Canal Manor e recém-saído de um esporro colossal do superintendente sobre o que aconteceu na coletiva de imprensa. A pessoa na porta é Anna Phillips, temporariamente transferida da startup de software do Parque Empresarial, que está cumprindo sua obrigação de envolvimento com a comunidade local, ajudando a catapultar todos nós, os policiais lentos, para o século XXI. Ela, por sua vez, usa saltos muito altos e saias muito curtas. Faz sucesso na delegacia, o que não é nenhuma surpresa. Alex tinha o cabelo curto como o dela quando nos conhecemos. Isso fazia com que ela parecesse travessa, brincalhona. Todas as coisas que ela perdeu nesses últimos meses. Eu me confundi algumas vezes desde a chegada de Ana, mas então eu a vejo sorrir e sei que estou enganado. Não consigo me lembrar da última vez que vi minha esposa sorrir. Desculpe, não estava prestando atenção. Quem foi o quê? Se sou um pouco brusco, é porque ainda tenho palavras como incompetência e consequências esquentando minhas orelhas, e porque não consigo encontrar as chaves do meu carro, mas ela parece inabalável. O responsável pelo vazamento, Garrett, quer dizer, o sargento detetive Quinn me pediu para ver se conseguia descobrir como isso aconteceu. Ergo os olhos. Garrett, é? Ela ficou um pouco ruborizada e eu me pergunto se ele já contou a Ana que tem namorada. Não seria a primeira vez que ele desenvolveria uma amnésia conveniente em relação a isso. E? Ela dá a volta até meu lado da mesa e abre o navegador. Então digita o endereço e se afasta, deixando que eu veja. É uma página do Facebook. A publicação mais recente ainda é a imagem do vídeo de Daisy, que liberamos para a imprensa. Isso não me incomoda. Quanto mais pessoas compartilharem, melhor. O que me incomoda é todo o resto. Fotos de policiais uniformizados na porta das casas. Várias imagens da equipe de cello entrando na casa dos Mason. Uma minha, fumando um cigarro, o que também não vai me ajudar muito com o superintendente. A julgar pelo ângulo, as fotos foram tiradas do interior de uma das casas da rua. E quando Ana rola a tela, há uma publicação de 7 horas atrás dizendo que a polícia encontrou uma legging verde manchada de sangue, que eles acreditam ser o que Daisy estava vestindo quando desapareceu. A página pertence a Toby Webster, diz ela antes que eu faça a pergunta. Quem? O filho de Fiona Webster, a vizinha que a detetive Everett entrevistou esta manhã. Acho que ela perguntou alguma coisa sobre a legging verde. Ele deve ter conseguido a informação daí. Toby tem 15 anos. Como se isso explicasse tudo. O que imagino, de certa forma, explica. Não seria necessário muito para aquele repórter descobrir isso, prossegue ela. Na verdade, estou surpresa pelos outros não terem descoberto. O que é um código para... Acho que você deve desculpas à sua equipe. O que eu, evidentemente, devo. E tem mais uma coisa. O telefone toca de novo e eu atendo. É Cello. Você queria resultados rápidos sobre aquela legging, não é? E? Não é dela, o sangue. Não bate com o DNA na escova de dentes. Tem certeza de que não pode mesmo ser de Daisy Mason? O DNA não mente, mas você sabe disso. Merda. Mas Cello já desligou. Ana está olhando fixamente para mim, uma expressão estranha no rosto. Se ela se incomoda com palavrões, não vai durar muito tempo aqui. Eu dei outra olhada nas fotos, começa ela. As da festa. Desculpe, preciso ir, já estou atrasado. Não, espere, só vai levar 1 minuto.
Ela se debruça novamente sobre o computador e abre o arquivo com imagens do servidor compartilhado. Ela seleciona 3 fotografias. Em seguida, abre uma imagem de Daisy extraída do vídeo e a posiciona cuidadosamente ao lado das outras. Levei algum tempo para notar, mas quando você percebe, fica muito óbvio. Óbvio para ela, talvez, mas não para mim. Ela me lança um olhar cheio de expectativa, mas eu apenas dou de ombros. Ela pega uma caneta e aponta. Essas 3 da direita são as únicas fotos da festa em que Daisy aparece. Pelo menos de tudo que conseguimos até agora, mas nenhuma é muito nítida. Ou ela está de costas, ou está parcialmente escondida atrás de outra pessoa, mas tem uma coisa que nós com certeza podemos ver. Que é? Ela aponta para a imagem extraída do vídeo de 3 dias antes. Veja o comprimento do vestido aqui, sem dúvida acima do joelho. Agora, olhe para as outras 3 fotos. E então eu vejo. Vejo com muita clareza. A menina usando o vestido na festa deve ter pelo menos 5 centímetros a menos que Daisy Mason. Na verdade, ela não é Daisy Mason. É outra criança. @Oxford News Online, 15 e 18. Atualização sobre o hashtag sequestro em Cannon Manor. Fontes dizem que a polícia achou roupas sujas de sangue. Qualquer um com informações deve entrar em contato com @polícia de Thames Valley. Hashtag Encontrem Daisy. @Elspeth Morgan 959, 15 e 22. Coitada da família, não consigo imaginar pelo que estão passando. Hashtag Encontrem Daisy. BBC Midlands Plantão, 15 e 45. Hashtag Midlands hoje. Às 6 teremos as últimas informações sobre o desaparecimento de hashtag Daisy Mason. Polícia de Thames Valley divulgou mais cedo uma foto dela. William Kidd, aquele Billy the Kid, 15 e 46. Se você sabe onde está Daisy Mason, por favor, ligue para a polícia. Hashtag Encontrem Daisy. Hashtag Daisy Mason. Annie Mary Valley, 1556. Sou a única que acha que há alguma coisa estranha nesse caso da hashtag Daisy Mason? Como uma criança pode desaparecer do próprio quintal e ninguém ver? Nada Toles, 16 e 5. Annie Mary Valley. Concordo. Eu disse pro meu namorado no momento que soubemos. Tem coisa aí. Hashtag Daisy Mason. Chadwick Daniel PJ, 16 e 7. Quem deixa os filhos ficarem acordados até meia-noite? É óbvio que os pais não cuidavam dela direito. A culpa é exclusivamente deles. Hashtag Daisy Mason. @Kuzeni Corderieski, 16 e 9. Anotem o que eu digo. Foi um dos pais. Sempre é. Hashtag Daisy Mason. Annie Mary Valley, 16 e 10. É esquisito que nenhum dos dois tenha aparecido em público ainda. Elsie Barton, 16 e 13. Angus N. Corderieski, Annie Mary Valley, Ana Torres e Chadwick Daniel PJ. Meu Deus, eu odiaria ter uma mente tão desconfiada quanto a de vocês. Hashtag Encontrem Daisy. Annie Mary Valley, 16 e 26. Elsie Barton, você tem que admitir que tudo parece muito estranho. Hashtag Daisy Mason. Elsie Barton, 16 e 29. Annie Mary Valley, tudo o que eu sei é que uma garotinha desapareceu e nós devíamos nos concentrar em encontrá-la e não em fazer acusações sobre seus pais. Hashtag Encontre Daisy. Angela G. Betterton, 16 e 31. Angus N. Corderieski e Chadwick Daniel PJ, Annie Mary Valley, Nada Torres. Vocês não sabem do que estão falando, nem conhecem a família. Hashtag Encontrem Daisy. Chadwick Daniel PJ, Angela G. Betterton. Eu só sei que vigiaria melhor meu próprio filho. E o que mesmo faz de você uma especialista? Hashtag Daisy Mason. Angela Betterton, 16 e 35. Angus N. Corderieski. Eu estava na festa. Os pais dela ficaram lá a noite toda. Não há como estarem envolvidos. Hashtag Encontrem Daisy. Nada Torres, 16 e 36. Angela G. Betterton. Tem alguma notícia sobre a legging suja de sangue? A polícia confirmou isso? Hashtag Daisy Mason. Annie Mary Valley, 16 e 37. Nada Torres. Não vi nada no noticiário, mas isso prova que alguém a machucou naquela noite, não? Hashtag Daisy Mason. Nada Torres, 16 e 39. Annie Mary Valley. Pobrezinha, eu acho que já está morta. Hashtag Daisy Mason. Nada Torres. Eu também. Acho que o único mistério agora é quem a matou. Hashtag Daisy Mason.
Quando abro a porta da sala de ocorrências, o ar está denso. Há muita expectativa. Todo mundo se vira para olhar para mim enquanto vou até o quadro branco e aponto para uma das fotos da festa. Como provavelmente a esta altura vocês já sabem, é muito improvável que a menina nesta foto seja Daisy Mason. O burburinho começa a aumentar, obrigando-me a levantar a voz. O que vocês não sabem é que acabei de ter a confirmação do laboratório de que o sangue na legging não era, eu repito, não era de Daisy Mason, o que significa que provavelmente veio dessa menina na foto. E se a velha senhora Bampton viu mesmo um homem carregando uma criança, provavelmente era essa outra menina, e não Daisy Mason. Então aquilo me atinge, como às vezes acontece. Não dá para se preparar para isso, não dá para impedir. Você nunca sabe que associação aleatória de palavras ou ideia vai provocar um gatilho. Mas de repente, sua mente cuidadosamente vedada é tomada por lembranças indesejadas. Eu carregando Jake, ele dormindo com a cabeça aninhada em meu peito, eu sentindo o cheiro de shampoo em seu cabelo e do jardim em sua pele, seu calor, seu peso. De repente me dou conta da imobilidade terrível no salão. Eles estão olhando fixamente para mim, pelo menos algum deles. Os que conheço há mais tempo estão olhando para qualquer lugar, menos para mim. Desculpem. Como estava dizendo, não acho que temos 2 crianças desaparecidas. Desconfio que seja um caso simples de identidades trocadas. Olhando para o rasgo na legging, o sangue provavelmente não era nada mais sinistro que um joelho ralado, mas ainda precisamos encontrar essa outra menina e nos assegurarmos de que ela esteja bem. E precisamos determinar como ela conseguiu a fantasia de Flor. Talvez as 2 crianças tenham trocado de fantasia, então ela poderia nos dizer o que Daisy estava realmente vestindo naquela noite. Enquanto isso, Everett, você pode olhar de novo todas as fotos da festa com Anna Phillips e ver se consegue encontrar qualquer outra menina loira que possa ser Daisy. Garrett Quinn fica de pé. Ele está segurando seu tablet e rola a tela freneticamente. Acho que eu sei quem é a menina, chefe. Tenho certeza de que um dos carros nas imagens das câmeras era um 4x4 que pertence a uma família daquela rua. Isso, aqui está. David e Julia Connor. Eles têm uma filha chamada Millie, que está na turma de Daisy, na Kit, e eles estavam na lista de convidados, mas aparentemente saíram cedo porque tinham que ir até o aeroporto de Gatwick pegar um voo bem cedo esta manhã. Nós temos imagens da família feitas por uma câmera se dirigindo para o anel viário às 23h39. Por isso nós ainda não conseguimos falar com eles. E, para ser sincero, até agora não era uma prioridade muito alta, mas deixei um recado no telefone de David Connor para me ligar. Ele vai até o mapa e então se vira para mim, apontando com olhos ávidos. A casa dos Connor é aqui, número 54. Eles teriam que passar andando, bem em frente à casa da Sra. Bampton, no caminho de volta da festa. Acho que foi David Connor que a mulher viu, levando a filha para casa. Nesse momento há uma sensação estranha no salão. Eu já vi isso antes. A descoberta é importante que, na verdade, não é bem uma descoberta importante, porque tudo o que faz é fechar uma possibilidade, em vez de deixá-la um pouco mais próximo da verdade. A sensação de que as peças estão finalmente se encaixando, mas você ainda não está nem perto de ver a imagem que formam. Mas, de repente, uma peça que parece muito sombria surge na mente de todos. É Gillingham quem a traz à tona. Dizer o óbvio é uma característica sua. Mas, ei, toda equipe devia ter alguém assim, especialmente nesse trabalho. Então é isso mesmo que estamos dizendo? Pergunta ele. Que os Mason viram essa menina correndo de um lado para o outro naquela roupa a noite inteira e não perceberam que na verdade não era sua filha? A tiara de Margarida cobre a maior parte do rosto, começa Everett. Quer dizer, nós também não percebemos que não era ela e estamos olhando para essas fotos com muita atenção. Mas vocês não são os pais dela, digo em voz baixa. Acredite em mim, eu reconheceria meu filho, mesmo com uma máscara de esqui e vestindo um saco de lixo. Você simplesmente sabe. Sabe como eles se movimentam, seu jeito de andar. O jeito como Jake se movimentava. O jeito como Jake andava. O tempo para. Apenas por uma fração de segundo, evito o abismo. Então, segue em frente. E como eles falam, sem dúvida, diz Gillingham. Se os Mason tivessem realmente falado com aquela menina, teriam percebido imediatamente. O que pode significar 2 coisas, interrompe Quinn. Ou eles não falaram com a filha naquela noite, o que não é muito verossímil, ou há algo muito mais preocupante acontecendo aqui. Não são apenas eles, digo. É Léo também. Ele devia saber que não era Daisy na festa. Os pais podem alegar que estavam muito ocupados, mas ele me parece uma criança observadora. Ele sabia. Então por que não contou aos pais? Por que não contou pra gente? Ou ele está escondendo alguma coisa, ou está com medo de alguma coisa. E nesse exato momento não tenho certeza do que é pior.
Então o que fazemos agora, chefe? Contamos aos Mason sobre Millie Connor? Vamos trazê-los para um interrogatório? Não, digo devagar. Vamos pedir que façam um apelo por sua filha na TV. Quero ver como lidam com isso, todos os três. Garantam que o irmão também esteja presente. De qualquer forma, não há nenhum mal em fazer um apelo. Afinal de contas, Daisy ainda pode estar por aí em algum lugar e isso pode não ter nada a ver com aquela família. As pessoas começam a se mexer, se levantam e pegam telefones, mas eu ainda não terminei. Eu sei que não preciso dizer isso, mas não quero que ninguém fora desta sala tenha a menor ideia de que a menina na festa não era Daisy. Assegurem-se de que os Connor saibam disso também. Porque é possível que agora tenhamos uma linha do tempo inteiramente diferente daquela que estávamos considerando. É possível até mesmo que Daisy Mason nunca tenha ido àquela festa. Entrevista por telefone com David Connor, 20 de julho de 2016, 18h45. Na ligação, o sargento detetive em exercício G. Quinn e, como ouvinte, o detetive C. Gillingham. Obrigado por telefonar, Sr. Connor, e peço desculpa por perturbar suas férias. Sem problema. Desculpe não ligar antes. Foi um grande choque ouvir o que aconteceu. Minha esposa viu no BBC World News no quarto do hotel. O senhor sabia que a fantasia de flor que sua filha usou na festa era a que a Daisy Mason devia estar vestindo? Não, mas parece que minha esposa sabia. Millie recebeu algumas amigas da escola na tarde anterior. Na tarde de segunda-feira? Era segunda-feira? Desculpe, ainda estou com jet lag. O senhor tem razão. Deve ter sido na segunda-feira. Enfim, Julia disse que todas levaram suas fantasias e as experimentaram. Depois experimentaram as fantasias umas das outras. O senhor sabe como as meninas são nessa idade. Parece que em determinado momento, no caos que se instaurou, Daisy decidiu que preferia a fantasia de Millie e Millie disse que elas podiam trocar. O senhor tem ideia se a mãe de Daisy sabia que as fantasias tinham sido trocadas? Não tenho ideia. Deixe-me perguntar a Julia. Julia está dizendo que Daisy garantiu que sua mãe não ia se importar, mas obviamente ela não sabe se Daisy de fato falou com a mãe sobre isso. Nós encontramos a leg em uma lata de lixo na rua, mas o sangue na peça não bate com o de Daisy. Desculpe por isso. Millie caiu e como estava ficando tarde e ela estava um pouco chorosa, resolvemos ir embora. A legging estava destruída, por isso simplesmente jogamos fora. Desculpe se isso causou problemas para vocês. Que fantasia sua filha ia usar a princípio, Sr. Connor? De sereia, foi o que a Julia me disse. Eu nunca a vi, mas aparentemente ela tinha um top cor de pele e uma cauda brilhante com escamas azuis e verdes. Algum tipo de tiara ou máscara? Espere um minuto. Não, nada do gênero. Então, se Daisy estava usando essa fantasia na festa, não seria óbvio que ela estava lá? Acho que sim. O senhor está sugerindo... Estou apenas estabelecendo os fatos, Sr. Connor. O senhor viu Daisy ontem à noite? Agora que o senhor falou, acho que não. Quer dizer, no noticiário disseram que ela estava lá, que ela desapareceu depois. Então eu simplesmente supus que... Meu Deus, isso muda um pouco as coisas, não é? E tem alguma coisa que Millie possa nos dizer, alguma coisa que ela possa ter ouvido ou visto na festa? Para ser sincero, neste momento não estamos conseguindo que ela diga coisa com coisa. Ela está só chorando o tempo inteiro e se recusando a falar sobre isso. Na verdade, eu não quero forçá-la, mas quando ela se acalmar, vou pedir a Julia para perguntar a ela. Eu telefono se houver qualquer coisa que possa ajudar. Obrigada, Sr. Connor. E deixe-me lembrá-lo de não comentar essa conversa com mais ninguém. Isso é muito importante, principalmente em relação à imprensa. É claro, e por favor, diga se houver mais alguma coisa que possamos fazer. Todos temos que nos juntar para encontrar o canalha que fez isso, não é? 18 de julho de 2016, 16h29. Véspera do desaparecimento. Casa dos Connor, Bard Close, número 54. Julia Connor enche meia dúzia de copos com suco e leva a bandeja até o quarto da filha. Enquanto sobe a escada, ela pode ouvir a algazarra que as crianças estão fazendo. Os vizinhos provavelmente também podem ouvir. Lá dentro, o carpete está soterrado por roupas e fantasias. Espero que todas saibam que fantasia pertence a quem? Diz Julia, pousando a bandeja. Não quero ter problema com a mãe de vocês. 3 das meninas estão diante do espelho, comprido, admirando a si mesmas. Uma princesa rosa, uma flor, uma borboleta. Quem é a mais bela de todas? Pergunta a princesa para o seu reflexo, enquanto sua coroa dourada de papelão cai por cima de um olho. Você não acha que eu estou absolutamente linda? Julia sorri, desejando ter tido metade da confiança daquela criança quando tinha a idade dela. Então fecha a porta e volta para a cozinha, onde liga o rádio e começa a cortar legumes para o jantar. Está tocando uma música antiga de Annie Lennox. Então Julia aumenta o volume e canta sozinha.
Sisters are doing it for themselves. Está tão alto, na verdade, que ela não nota a comoção repentina no andar de cima. Por isso ela não escuta os gritos chorosos de "Odeio você! Queria que você morresse!". Ela não vê a menina com a fantasia de flor presa contra a parede, nem a outra criança que a está atacando furiosamente, batendo no rostinho pálido com uma tiara de pétalas. Às 6, a equipe de buscas está esgotando todos os seus recursos. A trilha à margem do canal foi isolada com fita por quase 2 quilômetros ao norte da área residencial, e eles passaram por lá, centímetro a centímetro, usando bastões para abrir os arbustos e recolhendo em sacos plásticos qualquer coisa que tivesse alguma possibilidade de ser uma prova. Embalagens de balas, latas de cerveja, um sapato de criança. Porque, pergunta-se Erica Sommer, esticando as costas doloridas e verificando o relógio, sempre há apenas um sapato? Será que as crianças perdem um deles e vão mancando para casa só com o pé calçado? E como exatamente alguém perde um sapato, afinal? É difícil não notar sua falta. Então ela balança a cabeça diante da inutilidade de sequer pensar nisso e culpa o baixo nível de açúcar no sangue. Alguns metros à frente, 6 ou 7 voluntários preservacionistas usando botas de caminhada impermeáveis estão avançando por valas parcialmente cheias de folhas em decomposição e lixo jogado fora por pessoas andando de barco. Depois de muitos dias quentes, o nível da água está baixo e o cheiro pungente. Eles já cobriram a reserva natural 100 metros atrás. Erica nem sabia que ela existia, apesar de ter crescido a menos de 8 quilômetros dali. Mas a escola dela não era do tipo que fazia excursões ou promovia dias de estudo da natureza. Os professores já tinham muito trabalho para conter o caos. Ela não tinha ideia de que havia um lugar selvagem como aquele tão perto do centro da cidade. Tão selvagem, tão coberto de vegetação, parcialmente alagado e sem trilhas. Ela viu 3 ratos d'água, uma família de galinhas d'água e, de repente, saída do nada, uma massa branca com asas, sibilando. Um cisne macho se erguia em defesa de seus filhotes. Mas depois de todas aquelas horas, o que eles têm para mostrar? Além da dor nas costas e do recolhimento de lixo glorificado? Nada. Ninguém viu nada, nem aqueles vivendo em barcos, nem aqueles de costas para a água, vários dos quais faziam um churrasco em seus quintais na hora em que os Mason estavam dando sua festa. 2 ou 3 até se lembravam dos fogos de artifício, mas nenhum deles viu uma menininha. Era como se Daisy tivesse evaporado. Às 7h25 ela recebe um telefonema de Baxter. Podem parar por hoje. Vamos trazer mergulhadores amanhã de manhã. Erica franze a testa. Sério? Eu nem me daria o trabalho. O canal não é muito fundo. Não como um rio, e com todo o tráfego de barcos, a água está constantemente sendo mexida. Se a menina estivesse aqui, a esta altura já teríamos encontrado. Olhe, eu não estou discordando. Cá entre nós, desconfio que seja mais por causa da opinião pública do que de qualquer outra coisa. A chefia quer provar ao mundo que estamos fazendo todo o possível. Por isso, o maldito helicóptero. A imprensa deve estar adorando tudo isso. É, diz Baxter. Acho que essa é a ideia. Oi, tô de volta. E aí, gostou do capítulo? Se quiser ouvir o livro completo, entra no nosso grupo prêmio no Telegram. Te espero lá. Beijo, até mais.